Olá para você que nos assiste, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 21 de setembro de 2022 e continuando a série de resposta aqui aos inscritos, eu vou tentar responder a pergunta que o Sincero fez há 5 dias atrás. Vamos lá. O Sincero mandou a seguinte pergunta: na sua opinião, você acredita que seja possível um autodidata acompanhar em consistência de aprendizado um indivíduo que esteja cursando um seminário? Ainda que eu acredito que isso será obrigatório, este autodidata, ainda que eu acredito que isso será obrigatório, este autodidata estude mais horas por dia. Depois eu mandei uma resposta para ele, ele me respondeu de novo e disse assim: digo isto porque desejo avançar nos estudos de filosofia e teologia histórica, exegética, bíblica, sistemática e filosófica, além de tocar em outras literaturas e, quem sabe, grego bíblico. Porém, temo que eu não conseguiria obter o mesmo desempenho de um seminarista, ainda que estudando mais diariamente. Sincero, é o seguinte: eu já fui um entusiasta do ensino à distância e também do ensino autodidata. Tem suas vantagens e tem as suas desvantagens. Você tem que analisar qual é o seu objetivo nos estudos. Se o seu objetivo é apenas e tão somente adquirir conhecimento, não tem problema nenhum você ser um autodidata e estudar por conta própria. A dificuldade de um autodidata, principalmente nessas disciplinas que você falou, é que são disciplinas muito antigas e logo tem muito material sobre essas disciplinas. Então, você estudando sem alguém como um guia para você nesses estudos, fica meio difícil você saber qual é o material bom e qual é o material ruim. Então você pode acabar perdendo muito tempo estudando materiais que não vão servir para nada. Você tendo um professor, ele já vai conseguir te orientar da melhor maneira possível, passar uma referência bibliográfica boa, afinal ele já leu muita coisa, então ele pode te auxiliar nesse sentido. Agora, se você está buscando estudar, por exemplo, para ser pastor, aí o curso tem que ser feito presencialmente. Por quê? Porque em questão de conteúdo, você estudar por conta própria ou estudar no seminário, você vai adquirir o mesmo conteúdo. O problema são os conteúdos aprendidos extra classe, ou às vezes na própria classe, mas advindos da experiência pessoal do seu professor. Então, no seminário a gente aprende muito com a experiência de cada um dos nossos professores. Então, esse ensino é preciosíssimo e é um ensino que você não vai conseguir estudando sozinho. Então, você tem que fazer essa pergunta: qual é o objetivo do meu estudo? Sendo apenas adquirir conhecimento, mete as caras, compra os livros, vai embora e estude por conta própria. Agora, se for pastor, se for outro tipo de atividade mais específico da aula, por exemplo, eu acredito que há uma necessidade sim de você ter um professor ou estudar em alguma instituição para você ter o norte de onde seguir ali. E quando você estuda sendo autodidata, principalmente assuntos relacionados à teologia, você vai estar andando num caminho meio escorregadio, porque você tem muitas nuances. Por exemplo, você tem material de cunho mais liberal, você tem os materiais conservadores, você vai estar ali andando numa linha que pode até às vezes te deixar mais confuso do que mais entendido em determinado assunto. Então, a importância do professor ela é essencial nesse sentido. Depois você comentou uma coisa aqui que eu achei interessante. Você falou que quer estudar aqui algumas coisas, filosofia, teologia e tal, e você citou grego bíblico, grego bíblico. Então é o seguinte: você consegue sim ser um autodidata e aprender bem hebraico e grego bíblico, sim. Por quê? Porque não é uma língua que você vai aprender para sair falando por aí, nem ouvindo ela. Ninguém vai falar essas línguas para você, afinal são línguas mortas. O grego de hoje, lá na Grécia, não é o mesmo grego koiné do Novo Testamento. O hebraico é a mesma coisa. Então você consegue sim estudar por conta própria, desde que você adquira bons livros a respeito disso, faça os exercícios, decore os vocabulários e, além do mais, você estuda essas línguas, no nosso caso no seminário, como sendo um idioma que vai servir apenas para você interpretar o texto bíblico. Você não vai nem escrever, nem em hebraico, nem em grego. Você vai pegar o texto escrito no idioma original e vai traduzir aquilo ali. Então é
uma língua que você aprende mais instrumental, sabe? Quando você faz, às vezes, inglês instrumental, apenas para tradução, é isso que você vai fazer. Você não vai ser um nativo do grego koiné, por exemplo. Então dá sim para você estudar essas línguas aí de maneira isolada. Beleza? Eu espero que eu tenha respondido a sua questão. Se eu não respondi, mande aí no comentário. Eu tento ser um pouco mais claro da próxima vez. Beleza? Então é isso. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe a vida de vocês. E nos vemos aqui no próximo vídeo. Valeu!